começaram os depoimentos no STF sobre o julgamento da trama golpista de 2022. O mais explosivo de hoje foi o do ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Adiel Pereira Alcântara. Ele afirmou que ouviu uma ordem do então diretor de operações da PRF, Jairlon Henrique Moura, para que a inteligência do órgão atuasse para reforçar abordagens de ônibus e vans durante as eleições de 2022. Vocês vão se lembrar que essas blitz aconteceram no domingo eleitoral, especialmente em regiões onde, de acordo com as pesquisas, Lula teria muito mais votos que Bolsonaro, como no Nordeste, por exemplo. E, de fato, ele teve ali muito mais votos e, de fato, essas pessoas tiveram muita dificuldade para chegar ao local de votação. A orientação da chefia, segundo o depoimento, era que a Polícia Rodoviária Federal deveria tomar um lado, por determinação do diretor geral. Entre as pautas que foram discutidas na reunião, o inspetor de Jairlon, que era o diretor de operações, pediu um apoio ao diretor de inteligência, inspetor Raichak, para que a inteligência apoiasse a área de operações do indicativo de abordagens de ônibus e vans, que tinham como origem os estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O ex-diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, é réu no processo. A gente vê que houve tentativas de melar aquela eleição de todos os lados, né? Esse depoimento, não sei, dentro de tanta coisa também, mas numa situação normal seria algo escandaloso, né? A Polícia Rodoviária Federal recebendo uma determinação oficial de que deveria tomar um lado para prejudicar um lado da eleição. E teve a determinação na época, né, no dia do ministro Alexandre de Moraes, chamando o chefe da Polícia Rodoviária Federal para se explicar, né, falar que bloqueio é esse, o que está acontecendo aí. É uma coisa realmente assim chocante. Eu já cheguei a falar isso aqui, Megali, mas acho que é muito importante a gente entender esse julgamento da tentativa de golpe de 2022 como um momento histórico para a democracia brasileira, para que o Brasil possa entender, valorizar a sua democracia. Quando houve o final da ditadura militar, na década de 80, os militares não foram julgados, essa história se apagou, parece que não aconteceu nada em 20 anos de ditadura. Outros países passaram por esse processo, a Argentina hoje é muito mais bem resolvida com o seu passado e entende muito mais os valores democráticos. Um dos motivos é justamente o julgamento que foi feito contra os ditadores. O Videla, por exemplo, foi preso, prisão perpétua. O Macera foi prisão perpétua, né? Aqui no Brasil, todo mundo saiu limpinho. Resultado, 40 anos depois do fim da ditadura, quase 40 anos depois do fim da ditadura, a gente quase passou pela mesma coisa. Então, assim, a história ela se repete. Quando você não trata as coisas da maneira como elas devem ser tratadas, a história se repete, né? E às vezes você trata como deve ser tratada e ela se repete também. A Alemanha tá lá com a AfD assim, ó, tinindo, brilhando praticamente, depois de ter julgado tudo que era nazista por lá. E aqui tem que lembrar que hoje tem uma investigação em curso, mas todo mundo na época tinha dever de ofício, sim, de ouvindo qualquer coisa estranha já falar no ato, né? Então não é agora, tem muita gente que está nos depoimentos tentando se esquivar de responsabilidade, mas na verdade todos que estavam lá tinham a sua responsabilidade, se chegou, era de conhecimento, na hora tinha que já ter indicado, né? O chefe do Exército é um deles, né? Então, ele já tinha que ter indicado. Agora ele foi lá, segundo ele, ameaçou dar voz de prisão ao presidente, mas ninguém ficou sabendo disso na época. Então. Porque queríamos manter a estabilidade a esse custo de um... Não, ou ele pede para ser exonerado do cargo, de alguma coisa ele tem que fazer. Denuncia, pede para sair, porque eu não vou compactuar, não é eticamente eu continuar olhando o que eu tô vendo. Alguma coisa tem que fazer. Agora é muito fácil, né? Porque você está sendo ouvido como uma testemunha que pode ter problemas para você mesmo, então você está tentando de alguma forma tirar o seu, né? Você como chefe do Exército ouviu o presidente te convocar para um golpe e só falar que não vai participar, mas você não sair dali com alguma coisa concreta, né? já é estranho por si só, né? Assim, a gente fala, pô, o cara foi lá e tirou o exército do meio da história e isso fez com que o golpe não acontecesse. Tudo bem, mas assim, só isso, assim, aí fica por isso mesmo, né? E é a garantia de que não vai acontecer? Pois é, porque as outras duas forças armadas que podem se insurgir também, quer dizer, você não pode brincar com isso. A Marinha tinha topado, né? Fiz isso para não criar, enfim, movimentos
para manter a estabilidade. Mas nós não tivemos estabilidade, a gente teve caminhão sendo jogado de ponte, a gente teve os 3 poderes sendo quebrados, aquelas pessoas poderiam ter colocado fogo naqueles 3 prédios, pessoas podiam ter morrido. Teve explosão na Se a frente do ideia era aeroporto em garantir Brasília. estabilidade, falhou. E a defesa pela democracia é uma responsabilidade bomba em de Brasília. todos. E a defesa da democracia é uma responsabilidade de todos. Então não dá para se omitir uma série de omissões para chegar onde eventualmente chegou. Tem razão.